pediram, e eu vou fazer um corte para o Christian. Aconteceu, ou aconteceram no Brasil, ou está acontecendo no Brasil, algo que mexe comigo, com você, com todos eles. Eu fiz uma live, eu participei de uma live que o meu filho capitaneou no outro canalzinho pequeno que nós temos, tá? O RG Notícias, que está pronto para ser colocado no ar, a hora que tiver tempo sobrando, nós vamos colocar, era o ABC da Geopolítica, virou RG Notícias. Então, nós fizemos um vídeo, está lá para você ver. Quem quiser, os nossos administradores aí, se quiser, coloca um link lá, vale a pena. Eu participei dessa live e hoje eu estou capitaneando alguma coisa, porque muitos me pediram opinião. Rubem, nós queremos a sua opinião crítica sobre isso, porque você é crítico. Em relação a isso aí, você entende de futebol. Eu entendo de futebol um pouco, como todo brasileiro. A gente entende. Então, a situação... Primeiro, a degradação do futebol brasileiro aparece na figura de uma pessoa que é um dos, vamos dizer, não chega a ser ídolo, mas uma pessoa que eu admiro demais, admirei a vida inteira e defendi até a última vírgula, com um bom caráter, com uma boa pessoa, que é o Pelé. Mas o Pelé, a vida inteira, tem sempre um defeito. Sempre aceitou, de uma forma ou de outra, por honestidade, bobeira ou qualquer coisa, ser utilizado por outros. Então, criaram aqui a Lei Pelé. A Lei Pelé é uma excrescência onde os clubes de futebol brasileiros são assassinados em nome de empresários que não passam de doleiros, gente que lava dinheiro para empresas de todo mundo e faz essa movimentação onde tem de tudo, até futebol. Em segundo plano, aparece a Rede Globo, que no Brasil, de forma nefasta, ajuda a assassinar o futebol brasileiro, para depois que ele ressurja das cinzas, barato na sua mão. Não é à toa que o Brasil se sujeitou a tudo da FIFA, uma quadrilha de lá, outra de cá, e hoje todo mundo com o rabo preso no FBI, nos Estados Unidos, onde nem futebol tem, lá tem só. Mas está todo mundo com o rabo preso, tudo bandido, todo mundo com um dossiê enorme, está todo mundo aí. Isso aconteceu depois que privatizaram o futebol brasileiro em 1978, aonde saímos da CBD, aonde o João Avelange foi presidente e sabia que não poderia voltar, porque ali era estatal. Na época, o presidente da CBD era o almirante Heleno Nunes, tá? Um almirante honestíssimo, corretíssimo, tá? E criaram a CBF. Colocaram o Gilite Coutinho como testa de ferro, presidente do América, tão bom que o América mesmo desapareceu, o pobre América do Rio de Janeiro. E o resto foi aquela história, a encenação de criar. Não tenho nada contra você, flamenguista, você pode publicar o que você quiser aqui, que eu estou acima disso. Tá? Como a família Marinho, toda ela era ligada à Globo, inclusive o Roberto Marinho criou a farsa do clube mais popular do Brasil e conseguiu o pleito através de Ari Barroso, um sujeito decrépito que era cantor, compositor, o que for, narrador de futebol, fizeram aquela história, criaram a CLM. Se tinha um time no Rio de Janeiro popular, era o São Cristóvão, era o Vasco da Gama dos grandes. Eu sou tricolor, sou torcedor do Fluminense, mas sei que o Fluminense era um time de Zona Sul, elitista, e o Botafogo também, e o Flamengo mais ainda do que todos eles. Um Flamengo de clubes de futebol e regatas, porque ele nasce do futebol do Fluminense, de uma cisão do Fluminense, e aí vai. E aí existe o projeto do Flamengo Grande, porque até 1979, 1980, o Flamengo era o menor dos times grandes do Rio de Janeiro no cenário nacional e internacional. Se você não sabe disso, é história, não é perseguição, não é marcação. A Globo cria um grande projeto, inclusive mandando para lá o seu diretor, principal diretor, Walter Clark, para cuidar daquilo. O Atlético Mineiro é a primeira grande vítima deles. Acontece isso, são campeões da Copa Toyota, que eles chamam de Copa Mundial, não sei até hoje quanto foi, mas tá bom, tudo bem, ótimo, que seja. Por aí vai, ótimo. Depois disso, a depauperação do futebol brasileiro, a destruição do modelo de futebol, para colocar terra arrasada e você comprar lá embaixo, derrubar as ações. Tem gente que mexe com sardinha, sabe o que é derrubar ação. Então, é o seguinte, feito isso daí, o futebol brasileiro é derrotado. Mas aí aparece algo mais nefasto ainda, a indústria de apostas de futebol. A indústria de apostas de futebol, aonde é apostado, descobre-se agora. Eu pensei que eu sou ingênuo. Eu acho que a aposta era o seguinte: quem vai ganhar, Flamengo ou Fluminense? Eu ia perguntar assim: Flamengo ou Fluminense? Quanto vai ser o jogo? 2-1, 3-1, 4-0? Eu pensei que tinha acabado aí.
Mas aí eu, ingênuo que sou, descubro que tem aposta para o primeiro escanteio, para o primeiro lateral, para a primeira falta, para o primeiro cartão amarelo, para o segundo cartão amarelo, para tudo isso. E aí a gente descobre que pegaram uma série de jogadores aí indiciados, mas ninguém fala em indiciar os juízes. Falam em indiciar jogador que ganha R$500 mil por mês, porque ele pode estar no esquema, e pode estar mesmo. Agora, o sujeito que entra em campo e tem 100% do espetáculo na sua mão, que ganha de R$3.750 a R$5.250 por partida e não consegue tirar mais do que R$20 mil por mês, sem 13º, sem férias, sem nada, não é suspeito de nada. Claro, ele não é suspeito de nada, porque se explodir um escândalo da arbitragem, vai ter árbitro na delação premiada dizendo que já era comprado pela Globo há muito tempo. Então, por isso, a Globo manipulou, está manipulando, mexendo os pauzinhos junto ao judiciário, junto a quem quer que seja, a Polícia Federal, o que puder, mexendo montanhas, para que tudo recaia nas costas dos jogadores. Tal como na vida real, a magistratura fica fora. Ou seja, o cara que ganha R$300 mil por mês tem um futuro pela frente, ele pode se vender, pode, o ser humano é terrível. Mas o cara que ganha R$3.700, não. Esse não se vende. Esse está ali por amor. O árbitro de futebol está ali por amor. 3.700, 5.200, sendo FIFA Master, já ninguém fala em nenhum momento. É um escândalo, ninguém fala no árbitro, ninguém fala no bandeirinha, ninguém fala no VAR, ninguém fala nesse pessoal. E aí você começa a ver uma sucessão de más arbitragens, arbitragens lamentáveis. Não são arbitragens lamentáveis, são arbitragens corrompidas, notadamente corrompidas. Descobri eu que um dos cenários principais se chama número de cartões num jogo. É um dos principais commodities do ranking de apostas. Então, eu vou me focar no jogo Flamengo e Fluminense na terça-feira próxima passada, para fechar isso aqui rápido, para dar esse corte. Na terça-feira próxima passada, primeiro, um dirigente, um desses mal formados do Flamengo, ficou a semana inteira, useiro e vezeiro, de dizer que o Flamengo ia ser prejudicado pela arbitragem. Começou a criar o anticlímax de um time que, notadamente, é sempre beneficiado pela arbitragem, sempre colocado na mão do erro. Sempre erro. O árbitro é ruim demais. Não, o árbitro não é ruim. O árbitro ruim apita mal para os dois lados. O árbitro ruim não faz isso. Bem, chega o jogo e eu sou um apostador. Rubem Gonzalez é um apostador honesto. Um apostador honesto. O que um apostador honesto faz? Ele usa critérios técnicos, porque não é apenas sorte. Aí entra o conhecimento. O brasileiro se enche de orgulho. Sou técnico, conheço de futebol. Vamos lá. Eu vou apostar em quantos cartões amarelos e vermelhos vão acontecer nessa partida. Eu vou fazer apostas. Bem, o time do Fluminense, notadamente, está tendo um desempenho melhor do que o Flamengo em campo. Um time de toque rápido, leve, sem contato físico e que não faz faltas. Eu vou jogar na commodity cartões. O time do Fluminense é um time assim. Eu sou analista, estou analisando. Estou aqui na minha cabeça. O time do Fluminense, toque rápido, não usa da violência, não para a jogada com violência, marca a distância, cerca, faz o rodízio, inverte laterais, faz uma jogada assim. O futebol moderno, leve, que, inclusive, está levando o seu técnico a uma projeção muito grande. Finalmente, estão realmente reconhecendo o valor do Fernando Diniz, psicólogo também de formação, que aplica na prática tudo aquilo ali, tem um cenário favorável à sua frente, à sua mão, uma equipe coesa, e o Fluminense técnico. Tanto é que a última partida, o Fluminense tendo que reverter um placar de 2, mesmo contra tudo e contra todos, fez 4-1. Fez 4-0, tomou o primeiro gol no último minuto. Então, 4-1. Ótimo. Então, esse time aqui, eu vou marcar que esse time aqui, num jogo desse aqui, vai levar no máximo um cartão amarelo, tá? Ou então não vai ter nenhum. Agora, o Flamengo é um time em recuperação, trocando em transição,
vai ter que apertar a marcação, sou eu, Rubem, especialista técnico de futebol brasileiro. O Flamengo vai ter que apertar, vai ter que bater, vai ter que chegar junto. É normal no futebol. Não é vergonha, não. Ele faz falta, recebe amarelo, recebe cartão, expulsão. Olha, então o Flamengo, vou dizer aqui que o Flamengo vai ter uma expulsão e 3 cartões amarelos. Ou então, 4 cartões amarelos. Jogo pegado, decisão, primeiro jogo de 180 minutos. Sem entrar no mérito da questão da expulsão do Felipe Melo, uma jogada de interpretação que, quando é a favor do Flamengo, a interpretação é diferente. O cara não vai em direção ao gol. Tem uma árbitra lá. O futebol está coalhado de árbitros, de comentaristas, tudo. Daqui a pouquinho, os índios estão chegando para apitar também. Vai ter cota para índio apitando o jogo. Mas tudo bem. E daqui a pouquinho vai ter que botar time misto em campo. Cada time vai ter que ser obrigado a contratar 5 gays. Então é o seguinte, mas tudo bem, isso ainda é para o futuro, ainda não é agora. Eis que, ao final do jogo, o Rubem aqui tinha razão. O Fluminense teve um expulso numa jogada fortuita e, por reclamação, teve um cartão amarelo, mas o time do Fluminense fez 5 faltas. 5 faltas, está na súmula do jogo. O Flamengo fez o que eu falei. Eu entendo de futebol. O Flamengo fez o que eu falei. Jogou pesado, jogou duro, jogou firme. Bateu, parou a jogada na falta. O próprio zagueiro dele falou, parei a jogada na falta. 22 faltas. Derrubou todo mundo. Não teve um cartão amarelo. Para piorar, houve um lance criminoso onde o tal do Gabigol, não é porque é adversário, porque eu respeito muita gente lá no Flamengo, respeito os jogadores, vejo os jogadores se esforçando em campo. O Arrascaeta, para mim, é um craque. Vou falar aqui até amanhã. Gosto do goleiro deles, frio, caramba, gosto. Então é o seguinte, mas tem um jogador que é um mau caráter. Mau caráter por natureza, porque ele é mau caráter. Que é esse tal de Gabriel, não sei das contas, Gabriel Barbosa, chamado de Gabi sem gol, porque só faz gol de pênalti. Depois que o Pedro foi para lá, que é cria nossa, ele bate pênalti e o Pedro faz gol. Contamos ainda com essa colaboração. Esse cara pisa na perna do Ganso, pisa, com todos os... Pisa. A pior coisa que tem é alguém narrar para você e querer colocar na sua mente, na sua cabeça, o que você está vendo. O contrário do que você está vendo. Pisa. E a própria arbitrazinha aparece dizendo que o corpo do... Olha a narrativa. O corpo do Ganso estava ocupando o espaço aonde o Gabigol iria pisar. E, portanto, houve o choque, não houve nada. O Gabriel Amaral, que é um jornalista que tem um canal, falou a coisa mais certa. É a mesma coisa de você dar um tiro, pegar no peito da pessoa e falar assim, essa pessoa colocou o corpo na trajetória da bala, e por isso que ele morreu. Não era para ele morrer. O que eu digo com isso? O presente vai aqui para as autoridades, para a Polícia Federal, para o Ministério Público, peguem esse último jogo do Fluminense e do Flamengo e investiguem a fundo como foi a Bolsa de Apostas. Não no resultado, o resultado foi 0-0. A melhor partida do ano do Flamengo foi 0-0 com o Fluminense. Obrigado. Isso que é. Foi a pior partida, foi uma das piores partidas nossas, foi 0-0. Tá? É o seguinte, Bolsa de apostas em todos esses sites de apostas, estourem todos eles, o sigilo de todos eles, e vejam como foi as apostas para o número de cartões. Porque não dar nenhum cartão para um jogador do Flamengo, poderia dar 1, 2, 3 cartões, sem problema nenhum, sem expulsar nenhum jogador do Flamengo. Mas não dar nenhum é sintomático, porque todo Rubem otário que entende de futebol e que foi apostar em número de cartões, teria que botar cartões para o Flamengo. Isso derrubou 80% ou 90% de quem apostou nessa commodity. Portanto, é caso de polícia, é caso de vergonha, é caso de parar todos os campeonatos do Brasil, de uma vez por todas, parar tudo. É igual avião quando cai. O 737, o Next Generation, o Max lá, caiu 1, caiu 2, tinha mais de 200 voando, parou todo mundo. Vamos investigar isso aqui até voltar a voar. A mesma coisa para o futebol brasileiro. Para o bem da nação,
para o bem de um produto que mexe praticamente com 1% do PIB, que emprega mais de 300 mil pessoas nesse país, que é um negócio, sim. Não é só o jogador que ganha 1,5 milhão, é gente que tira o sustento com um salário mínimo do outro lado da ponta. Nós merecemos respeito como cidadão, como país. Um país se passa limpo de ponta a ponta. Está aqui a minha cobrança, está o meu corte. E agora eu vou passar a bola para o professor Lourenço Carrasco.